Aqui no Texas, o patriotismo pelo estado é ainda maior que pelo próprio país. Vocês sabiam disso? E não é tão difícil assim entender o porquê disso. O estado da estrela solitária respira história, cultura e muito orgulho. Se você acompanha o canal há um tempo, você sabe que aqui é o berço do Velho Oeste. O estado é gigante em tamanho, uma economia pujante e é um símbolo inegável do espírito americano. Mas o que aconteceria se esse gigante decidisse trilhar o seu próprio caminho? Esse movimento existe e se chama Texit, que é uma mistura de Texas com exit, que é saída em inglês. Que basicamente a ideia é que o Texas poderia dar um pé na bunda dos Estados Unidos e virar um país independente de novo. E essa ideia, pessoal, não é só conversa de bar não, viu? Volta e meia, o Texit acaba causando um alvoroço por aqui. Pra vocês terem uma ideia, em 2016, quase metade dos texanos, a gente fala quase porque foram 40%, se mostraram a favor da separação do Texas dos Estados Unidos, caso a Hillary Clinton, em 2016, vencesse a eleição. A gente sabe que o resultado não foi esse, o Trump venceu. Mas desde então, o debate sobre o Texas sair dos Estados Unidos só se intensificou desde 2016. Mas será que essa ideia ela é um sonho ou ela é uma possibilidade real que realmente pode acontecer de o Texas se separar dos Estados Unidos? Será que o Texas tem o que é preciso para se tornar um país independente novamente? É verdade, né? Isso é uma pergunta muito interessante. E o mais importante, será que essa separação seria legalmente possível? Porque uma coisa é o pessoal do movimento querer sair, outra coisa é realmente poder acontecer, né? E será que os Texas conseguiria sobreviver por conta própria aí, sem o auxílio dos outros estados dos Estados Unidos, do governo federal? Pois é, se você quer saber, já deixa então seu like pra não esquecer depois, porque chegou a hora então de desvendar esse mistério e descobrir se o Texit é apenas um sonho ou uma possibilidade real. Uma possibilidade real. Roda a vinheta! Então, antes da gente mergulhar no movimento Texit, a gente precisa voltar no tempo e entender da onde vem essa história. Se você é daqueles que acompanha o canal há um tempinho, você vai lembrar que a gente já falou sobre isso, né? Pessoal, o Texas, ele já teve um gostinho da sua independência lá atrás, quando ele se separou do México. Lá em 1821, pessoal, o México, ele praticamente deu um chega pra lá na Espanha e conquistou a sua independência. Só que ele logo se viu numa enrascada. Quando ele chegou aqui no território, né, do Texas, tinham vários índios chamados Comanches. Esses índios, pessoal, eles dominavam uma boa parte aqui da região que hoje é o Texas. E para dar um jeito nessa situação com os índios Comanches, o México abriu as portas para os estrangeiros. E afinal, quem eram os estrangeiros naquela região? Os americanos. Os americanos, a fim de atrair mais gente para colonizar ali o Texas, né, para não ser só dominado por índios. Então, principalmente americanos, que rapidinho viraram a maioria na região que era de domínio mexicano, mas que a maioria era americano. Texano, né? Só que esses americanos, eles não estavam muito afim de virar mexicano, não. Eu também não sei se eu julgo eles, mas é a minha opinião. Eles continuaram com seus costumes, continuaram falando inglês, continuaram seguindo sua religião, e o mais importante, porque isso foi um dos fatores que ocasionou a guerra, né, a Revolução Texana de fato, o fato mais importante é, eles queriam manter a escravidão, que no México já tinha sido proibida, pessoal. Bom, né, essa mistura explosiva junto com o governo autoritário do México foi o que o Lucas falou, né, acabou aí causando a Revolução do Texas em 1835. E o resultado dessa revolução foi a independência do Texas, né, o Texas se tornou aí uma república independente. Com a própria Constituição, com as próprias leis, com o próprio estado, entendeu? Não fazia mais parte dos Estados Unidos, mas... Não, do México. Não fazia mais parte do México, dos Estados Unidos faz parte agora, né? Mas essa alegria de república independente durou pouco, né? Durou pouquíssimo, pessoal, porque em 1845, 10 anos depois, né, o Texas aí foi anexado pelos Estados Unidos. Música de Texas sendo anexado pelos Estados Unidos. Aí nesse momento você vai colocar o Texas entrando nos Estados Unidos assim no mapa, Rubem. E pode parecer meio doido o Texas ter aberto a mão da independência tão rápido assim, né? Só 10 anos. Os caras batalharam nada, né? Mais ou menos, assim, porque o México, ele meio que colocou a galera pra colonizar ali, e aí trouxeram os americanos. Mano, o que eles acharam? Que os americanos iam começar a falar espanhol do nada, sem influência nenhuma? Dançar o karate. Lá com o karate, entendeu? Claro que não, né? Os caras iam continuar preservando a cultura deles. Mas voltando, né? Pode parecer meio doido o Texas ter aberto a mão da independência tão rápido, mas faz todo sentido quando você pensa como um texano da época.
Com certeza. Não como o texano de hoje em dia, que já tá puto com o governo atual. Pessoal, basicamente aí o México ele não dava a mínima para a independência do Texas. Ele basicamente via o estado como um filho rebelde que queria dar uma de durão ali. E pessoal, os texanos, né, eles estavam com muito medo de perder essa chance de ouro deles, né, de serem independentes do México. Então o que aconteceu? Eles acabaram vendo os Estados Unidos como um porto seguro aí contra os ataques do México e também dos índios comanches. Porque vamos lembrar que quando isso aconteceu, não é que eles conseguiram a república deles, conseguiram a independência deles, que isso ficou por assim. Aconteciam muitas tensões na época e o México tava com chances de invadir o Texas de novo, né? Medo. Eles também não tinham como se proteger direito. O exército lá não era um exército muito preparado, assim, né? E além disso, a maioria dos texanos já eram americanos, como a gente falou, e queriam voltar pro país que tinham deixado pra trás. Então, se o Texas se anexar aos Estados Unidos, né? Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, porque pensa que talvez era a primeira geração de texanos que estavam lá. Então, eles nem eram texanos ainda, né? Sim, eles eram americanos que tinham migrado pra lá. Bom, pessoal, então essa história aí de luta e superação foi basicamente, né, o que moldou esse espírito independente texano. O Texas, ele nasceu de uma revolução. Também foi inspirada pelos mesmos ideais que criaram os Estados Unidos lá em 1776. Liberdade! E essa história de luta pela independência é muito mais emocionante do que a história de qualquer outro estado. E isso deixou uma marca forte, com certeza, na alma texana de muito orgulho. O Texas, ele faz questão de manter essa memória viva. O Texas, ele tem essa identidade que, mesmo fazendo parte da cultura americana, é uma cultura completamente única, né? Completamente diferente de vários outros estados dos Estados Unidos. E essa personalidade forte faz com que o Texas tenha um fraco por ideias separatistas aí, né? Ele pisa ali e ouve assim, nossa, quem que vai ganhar o Joe Biden? Né? Quem que vai... Ai, Kamala Harris. You know, we have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. And you can talk about if you're the wokest or woker. Like, just stay more woke than less woke. Porra, pelo amor de Deus. Né? Aí, separar. E como a gente sabe, nos últimos anos, a política tá cada vez fedendo mais, né? Muito mais que esse seu cu suado. Ai, que nojo! Que não levanta da cadeira pra fazer uma atividade física. Mentira, galera. Eu também não faço atividade física ainda. Eu preciso melhorar nisso, na realidade, né? Eu tô me julgando aí, mas enfim, né? Um estudo da Universidade Metodista do Sul, em Dallas, mostrou que no mundo todo o apoio à secessão, que é a separação, né? Diminuiu em média 7% quando a identidade regional é parecida com a nacional. Então, falando do que a gente falou anteriormente, o Texas tem uma cultura bem peculiar dele mesmo, né? Bem peculiar. E, pessoal, esse mesmo estudo revela que se a cultura local for muito diferente, a vontade de se separar triplica, chegando a 20% em média. Exato. E esse estudo ele não tá falando só do Texas, tá? Ele tá pegando várias cidades do mundo que tem essa mesma característica de cultura muito diferente. E é exatamente disso que a gente vai falar agora. Se você pensa que o Texas é o único estado americano com lance de separação, você tá muito enganado. Um outro estado americano que talvez você pode pensar aí do lado que tem uma cultura completamente diferente dos Estados Unidos de fato é o Havaí. Aloha, aloha, ticarica, tica, ticarica, ti. Ohana significa família. Família quer dizer nunca mais abandonar. Mano, você faz igualzinho. Esse é o Chewbacca. Ai, não consigo, juro. Pessoal, por enquanto... Eu não consigo. Moisés! Não dá, velho, não dá. Não consegue, né? Vai, por favor. Pois é, pessoal, sabia que realmente o Havaí também flerta aí com essa ideia de separação. Alguns havaianos dizem que a anexação do Havaí pelos Estados Unidos foi um pouco bizarra, assim, meio estranha, porque ela foi feita por uma resolução e não por um tratado, como deveria ter sido, né? E tem mais, o Congresso americano já admitiu que o Reino do Havaí nunca entregou oficialmente sua soberania para os Estados Unidos. E isso levou alguns havaianos a buscarem mais autonomia e outros aí até sonharem com a
a independência total. Mas não para por aí, pessoal. Existem outros estados também. Não tão fortes como o movimento aqui do Texas, mas também existem. Também existem. Por exemplo, a Califórnia, pessoal, ela também já deu uns flertes aí com a secessão. Lá em 2015, rolou um movimento chamado Yes California, que foi liderado aí por alguns conservadores que queriam transformar o estado numa nação dentro de outra nação. E também não é pra menos, né, pessoal? Se a gente for ver aí, a Califórnia tem uma economia gigantesca com um PIB de 3,7 trilhões de dólares. Então, se ela fosse um país, ela seria a quinta maior economia do mundo inteiro, imaginem só. Mas apesar de toda essa grana, a maioria dos californianos não apoia a ideia de secessão e preferem ficar nos Estados Unidos. Depois das eleições de 2016, só 32% apoiavam a separação da Califórnia e nos últimos anos esse número caiu para 14%, diferente do Texas, né? Exatamente. Pessoal, esses movimentos separatistas, mesmo que eles não sejam assim tão levados a sério, né, por todo mundo, alguns deles daí podem acabar causando um belo de um impacto. Às vezes, o objetivo desses movimentos nem é a separação em si, mas sim chamar atenção para algumas tretas específicas. Um exemplo rápido disso, pessoal, é que lá em 1982, a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos resolveu fazer um bloqueio em Key West, na Flórida, para poder controlar a imigração ilegal e o contrabando de drogas. Só que tem um porém, pessoal. Esse bloqueio, ele foi feito na única entrada da ilha. E o que aconteceu? O turismo da ilha, né, despencou. E aí o prefeito de Key West, ele, para conseguir protestar e chamar atenção para essa situação, ele acabou tendo uma ideia que foi genial, pessoal. Ele simplesmente declarou a ilha como um país independente e a chamou de República da Concha. Caraca. E não para por aí. Ele ainda encenou uma guerrinha de mentirinha contra os Estados Unidos, atacando um oficial da Marinha com um pão, pessoal. E morreu. Você acredita? E vocês acham que a política é só engraçada no Brasil, né, Pois cara? é. Cara, política no geral em tudo, é uma assim. comédia, assim, né? Eu nem vou falar o que eu penso nesse momento, assim, porque senão eu vou ser cancelado. Mas, e no final das contas, toda essa zoeira aí da República da Concha em Key West chamou tanta atenção da mídia e do público que a Patrulha da Fronteira acabou removendo o bloqueio aí Acabou removendo, dá certo. Da fronteira, né? Da fronteira. Ufa. Mas então, respondendo a pergunta no começo do vídeo, será que existe a possibilidade do Texas se tornar um país, sabendo que outros estados já flertaram com isso, sabendo que o Texas tem um movimento separatista muito grande, e a maioria desses movimentos separatistas dos Estados Unidos e dos outros estados, eles são pacíficos, né? Sim, a maior parte. A maior parte são pacíficas. Uma exceção foi um caso que aconteceu no Texas lá nos anos 90, que tinha uma galera um pouco mais radical, pessoal. Um grupo chamado República do Texas queria separar o Texas dos Estados Unidos, dizendo que a entrada dele tinha sido ilegal. Eu não sei se... Ai, gente. É foda, né? Eles até tentaram tirar o governador do cargo e processaram o governador federal por uma grana absurda aí, pedindo 93 trilhões de dólares. Nossa, gente. Muito dinheiro. E as coisas só não ficaram piores porque o grupo se desfez após uma tentativa de sequestro e um plano pra assassinar o Bill Clinton e alguns outros políticos. Bem Muito tenso, tenso, bem galera. tenso, é. Muito tenso. Mas como é que tá esse movimento hoje em dia, o Texas? Mas hoje em dia o movimento nacionalista do Texas não tá tão agressivo assim como foi nos anos 90. Tá tentando uma tática mais suave, tipo Brexit, que foi quando a Grã-Bretanha. Puta que pariu, obrigado. Quando a... Grã-Bretanha. Bretanha. Bom, tá bom. Quando o país da rainha saiu e se desanexou aí da União Europeia, né, o Brexit. Então aqui no Texas eles querem algo similar, eles fazem campanhas e tentam convencer o povo e os políticos locais a apoiar aí a ideia de separação, e principalmente nas cidades mais ao interior do Texas, tá? Existe aí eu já conversei com alguns texanos, inclusive meu amigo que mora em Dallas, que trabalha na Amazon comigo, ele é americano, e ele falou pra mim que a tendência é que as cidades maiores votem em azul, sejam mais democratas e portanto não vai ter essa ideia de separação, e aí o interior do Texas votam mais em republicanos, e aí com certeza tem mais orgulho texano. Com certeza, e tudo aquilo lá, né? Mas as pessoas sabem que o Texas não pode sair do ZEUA só com plebiscito, só pela vontade popular, né? Exatamente. Mas eles esperam conseguir bastante apoio aí desses políticos para que o governo federal seja obrigado a pelo menos discutir o assunto. Mas vamos ser realistas aqui, né, gente? Por mais que pareça que tem muita gente aí a fim de separar o Texas dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos não vai deixar isso
acontecer assim, né, de uma hora para outra, pessoal. A Suprema Corte dos Estados Unidos já decidiu que o Texas não pode simplesmente sair dos Estados Unidos. Mesmo durante a Guerra Civil, o Texas, ele não foi reconhecido como tendo se separado legalmente dos Estados Unidos. Vocês verem, vocês verem que não é brincadeira. A galera não quer perder o Texas porque tem um PIB gigantesco aqui nesse estado aqui, né? Então, pra se separar, o Texas precisaria de uma baita revolução bem sucedida no pique de uma revolução comunista, aí eu acho, né? Deus que me livre. Ou mais difícil ainda, da permissão do governo federal, que a gente sabe que ele vai acabar improvavelmente sendo dada, né? E como a gente falou, ambas as opções são altamente improváveis de acontecer pra ele se tornar uma república independente. E assim, é 40% que quer só, né? Não é... A maioria vem, né? A maioria não quer, né? Exato. Nesse sistema que o pessoal chama de democracia, que hoje em dia tá meio relativo, né? Relativo. Mas e se o Texas, então, virasse realmente um país? Como que seria esse país, Texas? Idealizando agora, tá, galera? Tipo, porque a possibilidade disso acontecer é nula, mas a gente tá criando possibilidades aqui. E se ele virasse um país? E se ele virasse um país? E se ele virasse? Dá o like. Vai. Bom, pessoal, pra começar, então, a economia seria o quê? Top de linha, né? Top. Afinal, o Texas tem aí um PIB de 2,35 trilhões de dólares, o que o colocaria aí entre as maiores economias mundiais. E não é só isso, pessoal. 9% desse PIB vem do petróleo e gás, o que faria do Texas um dos maiores produtores mundiais de petróleo e gás. Drill, babe, drill. Isso colocaria o Texas em uma posição de destaque no comércio global de energia. Ele seria tipo um sheik árabe, só que com botas de cowboy no meio dos Estados Unidos. Brother, what's that? Mas calma lá, pessoal, nem tudo são flores, não é mesmo? Um Texas independente teria que se virar sozinho, sem a ajuda de governo federal dos Estados Unidos. O que isso significa? Significa que provavelmente aí rolaria um aumento de impostos e cortes em programas sociais que hoje, né, muitos texanos dependem, como o Social Security, como o Medicare e o Medicaid. E essas empresas que vieram aqui pro Texas, atraídas pelos benefícios fiscais, que tem muitos aqui, será que elas iriam ficar num Texas independente não pertencente aos Estados Unidos? Partindo do ponto que se o Texas conseguisse se separar dos Estados Unidos por uma revolução, com certeza os Estados Unidos colocaria sanção nesse país. Com certeza. E aí as empresas que têm sede aqui, será que elas iam continuar aqui? Então, tipo assim, pô, existem mais de 150 grandes empresas que mudaram suas sedes pro Texas nesses últimos anos. Se você não sabe do que a gente tá falando, assiste esse vídeo aqui que a gente explicou do porquê que o Texas tá virando um polo de tecnologia. E todas vieram atraídas pela ausência de impostos sobre renda pessoal do trabalhador, então você não tem imposto de renda estadual aqui, e o empresário, né, pelo custo de vida mais baixo e uma indústria de tecnologia em crescimento com incentivo fiscal do estado todas também. As empresas, pessoal, vieram pra cá. Mas assim, com a independência, algum desses benefícios poderiam simplesmente aí desaparecerem e novos problemas surgirem. Exato. A maioria dessas empresas provavelmente, né, voltariam rapidamente para os Estados Unidos se houvesse a separação do Texas. Mas ainda existe uma luz no fim do túnel. O Texas exporta muito, né? Ele exporta muito mais do que a Califórnia. Pra vocês terem uma ideia, o estado do Texas exportou 375 bilhões em 2021, mais que o dobro das exportações da Califórnia, pessoal. E em 2022 esse número cresceu 29%, chegando em 485,9 bilhões de dólares. Então, mesmo com alguns perrengues, eu acho que a economia do Texas, se ele virasse um país, ainda teria um bom fôlego para respirar. Ainda conseguiu respirar um pouco. Só que, pessoal, importar produtos poderia ainda ficar mais difícil, né? Já que o Texas teria que renegociar aí com todos os acordos de livre comércio que os Estados Unidos já têm negociado, ele teria que renegociar tudo. E tudo isso sem o apoio dos Estados Unidos. Provavelmente as condições não seriam as melhores condições. Seria começar tudo do zero, quando você tá começando um novo relacionamento aí com a sua consagrada, você tá naquele negocinho de flerte, aquele negócio, entendendo se conhecer. Então seria isso, né? Porque seria tudo do zero. Mas no final das contas, o Texas, ele tem uma economia bem diversificada que vai muito além do petróleo e gás. Tem indústrias como manufatura, imóveis, serviços empresariais, tecnologia que empregam milhões de pessoas. É tipo um bom churrasco, né, pessoal? Tem carne, tem linguiça, tem frango, opções realmente não Economia faltam. Diversificada. Então, mesmo com alguns desafios, o Texas poderia se dar bem como um país independente. Mas, claro, vamos voltar para a realidade. Tudo que a gente tá falando aqui é 100% especulação. Pode ser
que outras N coisas aconteçam. E a maioria dos texanos, vamos ser bem franco, adora ser americano e não quer se separar dos Estados Unidos. Não quer. E no fim das contas, né, realmente pode ser melhor assim mesmo, pessoal, porque imagina a bagunça que ia ser se cada estado quisesse virar em um país. Se a América alguma vez, pessoal, tiver numa posição em que esteja fraca e dividida o suficiente pra deixar um estado sair, meu amigo, aí já era, porque a gente tá todo mundo aqui tá ferrado. E aí, o que você acha de tudo isso? Conta pra gente. Você acha que a saída do Texas é a solução ou pode dar sorte de dor de cabeça? Você concorda com isso ou você discorda disso? A gente sabe que existem movimentos separatistas no sul do Brasil. Sim. Com coisas, essas ideias. A gente sabe que tem muita gente do sul que acompanha a gente aqui no canal. Então deixa seu comentário aqui pra gente ler qual que é a sua opinião sobre esse assunto. E se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. E muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo então. Até lá. Rubem, nome dos membros na tela. Muito obrigado, galera. R$2,99 por mês.